Ela está debaixo da minha cama. E não é minha irmã. Você já teve aquela sensação de que algo está olhando para você no escuro? Algo que sabe seu nome, que conhece seus medos, que espera o momento exato em que você vai pisar no chão. Eu tinha 8 anos quando descobri que o mal pode morar dentro da sua própria casa. E ele não faz barulho. Ele observa. Tudo começou com um sussurro. Uma frase curta, arranhada, que subiu do chão como vapor gelado. Estou com frio aqui embaixo. No começo, achei que fosse minha irmã. A gente dividia o quarto desde que nos mudamos para aquela casa antiga, no final da estrada de terra. A casa da vovó, onde as janelas tremiam com o vento mesmo fechadas. Onde o silêncio da noite era espesso, sufocante. Naquela noite, chovia. As árvores batiam contra os vidros. E eu me encolhi na cama, abraçado ao travesseiro. Foi quando ouvi de novo: "Você pode me cobrir também." A voz vinha debaixo da minha cama. Baixa, arrastada, fria. "Para, Clara." Foi tudo que consegui dizer. Ela estava do outro lado do quarto, deitada de costas. Dava para ver o contorno do corpo dela sob a colcha. Não tinha como ser ela. Eu segurei o ar. Fechei os olhos. Me forcei a dormir. Na manhã seguinte, ela agia como se nada tivesse acontecido. Nem mencionou nada estranho. Nem falou sobre vozes, ou frio. Talvez eu tivesse sonhado. Mas na noite seguinte, a voz voltou. "Você é meu irmão. Você devia me proteger." Abri os olhos na mesma hora. O quarto estava mergulhado na escuridão. Só uma linha de luz da rua passava pela cortina, projetando uma sombra trêmula no chão. "Clara!" Sussurrei, tentando não fazer barulho. Minha voz falhou. Ela não respondeu. Mas a coisa debaixo da cama respondeu por ela. "Ela não pode ouvir. Só você." Foi aí que o quarto gelou. Me encolhi até o limite da cama. Não ousava olhar para baixo. Não ousava mover um músculo. O som que veio em seguida foi o pior de todos. Arranhados. Como unhas passando pela madeira, bem devagar, desenhando linhas invisíveis sob o colchão. Na manhã seguinte, contei para minha mãe. Ela sorriu como se eu fosse um bebê. Disse que era só um pesadelo. Que tudo ia passar. Mas não passou. Na terceira noite, eu ouvi algo diferente. Risos. Um riso baixo, quebrado. Como se a garganta estivesse seca ou vazia. E dessa vez, a cama tremeu. Só um pouco. Como se alguém tivesse batido por baixo. "Clara!" Chamei, sem coragem. Ela se mexeu. Virou o rosto. Estava dormindo profundamente. Ou fingindo muito bem. Eu queria descer. Queria correr. Mas tinha algo me segurando. Medo. Não. Pavor. E então a voz voltou. Mais perto. Mais clara. "Eu gosto quando você tem medo. O gosto fica melhor." Não dormi mais. O dia seguinte foi arrastado. Os olhos ardiam. As horas não passavam. Comecei a notar outras coisas. Marcas na madeira, logo abaixo da cama. Linhas, arranhões, pequenos riscos e depois palavras. "Olhe. Fique. Sangue." Mostrei para Clara. Ela riu. Disse que era coisa da minha cabeça. Mas ela parou de rir naquela noite. Porque ela também ouviu. Pela primeira vez. Estávamos deitados quando a cama dela rangeu. Um rangido seco, como se algo pesado se movesse sob o colchão. E então veio a voz. Dessa vez, não era com calma. Era urgente. Furiosa. "Ela não devia estar aqui. Era só você." Clara sentou na cama, trêmula. Olhou para mim. Os olhos arregalados. Ela tinha ouvido. Eu não estava louco. "Tem alguém aí?" Ela sussurrou. Eu não consegui responder. Meu corpo estava travado. Pelo medo. Pela certeza. Ela correu até minha cama. Se encolheu ao meu lado. A gente se abraçou. E ouvimos o barulho de algo rastejando. Não era animal. Não era humano. Era errado. Rápido demais. Molhado demais. No escuro, ouvimos a risada outra vez. Agora vocês dois sabem. Agora ninguém dorme. Nessa noite, trancamos a porta. Empurramos a comoda. Acendemos as luzes. Ficamos acordados até o sol nascer.
Mas a coisa não precisou entrar. Ela já estava lá dentro. Debaixo. Sempre debaixo. Comecei a pesquisar. Procurei por histórias sobre a casa. Sobre o terreno. Sobre o quarto. Achei uma coisa. Pequena. Um artigo velho. Uma menina havia desaparecido naquela casa. No quarto do andar de cima. O mesmo quarto onde dormíamos. Desceu para brincar com o diabo. Dizia a nota, escrita à mão por alguém. Minha mãe disse que era lenda. Minha avó sorriu estranho. Naquela noite, a coisa falou de novo. Mas não só com a voz. Ela usou meu nome. Lucas, você deixou a porta aberta. O sangue gelou. Eu havia trancado tudo. Eu tinha certeza. Mas quando olhei, a porta estava aberta. Só uma fresta. O suficiente para a escuridão sorrir. Corri até lá, bati com força, travei. Mas era tarde. Ela já tinha entrado. Ou melhor, ela já estava em cima da cama. Acordei com a sensação de peso no peito. Abri os olhos e vi olhos negros, vazios, a centímetros do meu rosto. Quer dormir comigo agora? Gritei. Clara gritou também. Acordamos nossos pais. Eles entraram e... nada. Nada além de um quarto bagunçado e 2 crianças histéricas. Fomos levados ao médico. Exame. Psicólogo. Remédio. Disseram que era estresse. Que era imaginação. Mas ninguém imagina a mesma voz. As mesmas frases. O mesmo cheiro, de ferro, mofo e carne podre. As coisas pioraram depois disso. Clara começou a desenhar. Figuras estranhas. Pessoas sem rosto. Corpos com braços muito longos. Olhos por todo o corpo. E bocas. Muitas bocas. Ela dizia que era a menina da madeira. Ela mora embaixo, mas quer sair para brincar, Clara dizia. Ela está com fome. Comecei a sonhar com ela. Sonhos que pareciam reais demais. Corria pela casa, mas as portas se multiplicavam. Cada vez que eu abria uma, via meu quarto. E a cama. E algo embaixo dela. Esperando. Minha mãe dizia que era só uma fase. Mas como explicar quando as bonecas de Clara começaram a aparecer? Sem olhos. Ou quando ouvimos batidas no teto. Mesmo sem ter ninguém em cima, a coisa nos seguia. Onde quer que fossemos. Ela estava debaixo de cada cama. Atrás de cada armário. E ela sabia onde doía mais. Começou a usar a voz da minha mãe. Chamava por mim. Filho, me ajuda. Estou presa aqui embaixo. Eu tremia. Gritava. Tapava os ouvidos. Mas a voz entrava pela pele. E uma noite, Clara sumiu. Acordei e ela não estava na cama. A janela aberta. O vento soprando. E marcas. Arranhões no chão. Como se alguém tivesse sido arrastado. Chamei por ela. Gritei. Mas o que respondeu foi aquela maldita voz. Agora ela é minha. Você demorou demais. Eu corri. Abri tudo. Olhei debaixo da cama. Nada. Só escuridão. Mas lá no fundo, quase invisível, 2 olhos me encaravam. E sorrisos. Muitos sorrisos. Meu grito foi engolido pela noite. E minha mãe não ouviu. A porta do meu quarto se abriu com violência. Mas não foi ela quem entrou. Foi o vazio. O corredor escuro. E o som abafado de passos que não deviam estar ali. Minha mãe apareceu alguns segundos depois, os olhos sonolentos, a voz irritada. Perguntou o que tinha acontecido. Eu só consegui apontar para debaixo da cama. Minha mão tremia tanto que parecia que meus ossos estavam se partindo em silêncio. Ela se aproximou, se ajoelhou e olhou. Nada. Nada. Não tem nada aqui, Luca. Você sonhou. Tá tarde. Dorme. Ela se levantou e saiu. Simples assim. Mas eu não estava dormindo. Eu nunca estive tão acordado. Esperei o som dos passos dela sumir. Esperei até o silêncio voltar. E me mexi. Levantei a coberta devagar. O quarto estava gelado. Mas o chão estava quente. Como se alguém tivesse acabado de se arrastar por ele. Como se o calor de um corpo ainda estivesse impregnado nas tábuas. Mas o que realmente me fez congelar foi a marca. Sim, uma marca. Um risco. Como se unhas tivessem sido arrastadas por debaixo da cama. Riscando o chão. 5 linhas.
Perfeitas, paralelas, profundas, como dedos tentando sair ou puxar alguém para dentro. A luz do abajur piscou. De novo. 2 vezes. Fechei os olhos e desejei que fosse só um pesadelo. Mas quando acordei, a marca ainda estava lá. E tinha uma nova, menor, mais recente, mais funda. Minha irmã não voltou naquela noite. E eu não consegui dormir. No dia seguinte, minha mãe me mandou para a escola como se tudo estivesse normal. Mas não estava. As coisas começaram a mudar. O tempo, as vozes, as sombras. Eu comecei a ver coisas. No espelho, reflexos que não me imitavam. Movimentos atrasados. Sorrisos, onde não devia haver nenhum. E quando voltava da escola, a casa estava sempre mais escura do que o normal. Como se o sol se recusasse a entrar. Comecei a dormir com a luz acesa. Mas ela sempre apagava sozinha. Sempre. 3h12 da manhã. Exato. Era o horário. Sempre era esse. Uma noite, eu decidi esperar. Fiquei acordado. Deitado. O corpo tenso. Contando segundos. 3h11. O abajur piscou. 2 vezes. 3h12. A luz apagou. O quarto ficou completamente escuro. E então, o som. Respiração. Vinda debaixo da cama. Pesada. Ofegante. Molhada. Meu coração parecia que ia explodir. Eu não conseguia me mexer. Nem respirar. Então a voz veio. Sussurrando. Luca. Era fraca. Fria. Arrastada. Não era a voz da minha irmã. Lucawa. Eu juro. Ela riu. Uma risada baixa. Desafinada. Torta. Achei você. A cama tremeu. E eu gritei. Minha mãe correu. De novo. Acendeu a luz. Nada. Me abraçou. Disse que eu estava com febre. Disse que tudo era coisa da minha cabeça. Mas eu sabia. Eu sabia que tinha algo ali. Algo que usava o rosto da minha irmã. Algo que agora sabia meu nome. Na manhã seguinte, perguntei sobre Alice. Minha mãe hesitou. Engoliu em seco. E disse: sua irmã, ela tá na casa do seu pai. Vai passar uns dias lá. Mentira. Eu conheço a minha mãe. E ela nunca foi boa em mentir. Então eu fiz o que qualquer criança desesperada faria. Esperei ela sair de casa. E fui até o quarto da Alice. Estava trancado. Mas a janela estava entreaberta. Entrei. O cheiro me atingiu como um soco. Um cheiro podre. Azedo. Como carne esquecida. Como medo antigo. A cama estava intacta. Mas o chão estava arranhado. Como o meu. Exatamente como o meu. Marcas fundas. Frescas. E rastros. Rastros que iam do tapete até debaixo da cama. Me ajoelhei. Levantei a colcha. E ali estava. Uma caixa. De madeira. Velha. Com símbolos esculpidos na tampa. Símbolos que pareciam olhos. Abri a caixa. Dentro, papéis. Desenhos. A maioria feitos com lápis de cor. Feitos pela minha irmã. Mas não eram desenhos normais. Havia figuras. Debaixo da cama. Criaturas. Com braços compridos. Com olhos brancos. E bocas abertas demais. Em um dos desenhos, a criatura estava deitada ao lado da Alice. Ela sorria. A criatura também. Em outro, ela estava dentro da parede, com a cabeça virada para trás. E em todos eles, um detalhe se repetia. O relógio, marcando 3h12. Atrás de um dos desenhos, havia algo escrito, com a caligrafia tremida dela. Se você ouvir, não responda. Se ela chamar seu nome, não olhe. Se ela te tocar, corra. Soltei os papéis. A caixa caiu no chão. E eu corri. Fui direto para fora. Sentei na calçada. E chorei. Naquela noite, dormi na sala. A luz da TV ligada. Os olhos abertos. Mas mesmo ali, ela veio. Senti quando a temperatura caiu. Quando o silêncio ficou pesado. Quando o cheiro voltou. Virei o rosto devagar. E ali, atrás do sofá, do outro lado da sala, estava ela, a silhueta agachada,
O cabelo longo, molhado, a cabeça pendendo para o lado. Ela me olhava, mesmo com os olhos fechados. A boca dela se abriu, lenta, demais. E sem som, ela formou meu nome. L-U-C-A. Me escondi sob o cobertor. Fiquei ali por horas. Até amanhecer. Quando levantei, ela não estava mais lá. Mas o sofá estava arranhado. 3 marcas. E no meio delas, um laço de cabelo, vermelho. O laço da minha irmã. Perguntei à minha mãe de novo. Onde estava Alice? Dessa vez, ela me olhou por muito tempo. E disse: Alice morreu há 2 semanas, Luca. Você viu. Você estava lá. O mundo girou. O som sumiu. As luzes piscavam. Não. Eu lembro de ter falado com ela ontem. Eu lembro da voz, do cheiro, do quarto, do desenho. Mas minha mãe me mostrou o atestado, a foto do enterro, a notícia no jornal. Menina desaparecida é encontrada morta após 3 dias. Corpo foi achado sob o assoalho do quarto. Ela estava dentro da casa. Ela sempre esteve. A polícia achou marcas no chão e sangue. Mas o mais estranho foi a posição do corpo. Ela estava deitada, debaixo da cama, com os olhos abertos, sorrindo. Desde então, tudo piorou. A coisa agora aparece em outros lugares. No banheiro, na escada, no armário. E sempre sussurra meu nome. Ela me quer. Ela quer me levar também. Mas não vou deixar. Não sem entender o que aconteceu com a minha irmã. Não sem saber o que ela viu antes de morrer. No próximo dia, voltei ao quarto da Alice. Dessa vez, levei uma lanterna e uma faca. Sim, eu tinha medo, mas tinha mais raiva. Eu ia descobrir a verdade, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. E talvez fosse mesmo. A faca na mão tremia tanto quanto a lanterna, mas eu fui. Mesmo com os joelhos fracos, mesmo com a cabeça gritando para correr. Entrei no quarto da minha irmã como quem entra num túmulo aberto. Fechei a porta atrás de mim e encarei o silêncio. O quarto ainda tinha aquele cheiro, a mistura de mofo, terra molhada e algo mais. Algo que fazia meus olhos arderem. Mas havia algo diferente. O quarto parecia menor, como se as paredes tivessem se aproximado desde a última vez. Como se o espaço estivesse dobrando sobre si mesmo. Engatinhei até a cama dela. E, sem pensar, levantei a colcha. Nada. A caixa de madeira que eu tinha visto antes não estava mais lá. Só poeira. E uma única unha. Sim, uma unha humana. Grande. Com sangue seco na ponta. Engoli o vômito. E a raiva me fez continuar. Comecei a bater no chão com a faca. Rasguei o tapete. Cortei a madeira. E então ouvi. Toque, toque, toque. 3 batidas, de dentro do assoalho. Parei. E coloquei o ouvido no chão. Silêncio. Depois, sussurros. Muitos. Como se tivesse uma sala cheia de gente murmurando, bem ali embaixo. Palavras que eu não entendia, mas sentia. Senti minha mão formigar. A lâmina da faca ficou quente. E a madeira sob mim afundou, como se algo empurrasse de dentro. Me afastei. Caí de costas. A lanterna girou e iluminou o canto do quarto. Ali estava ela, agachada, com a cabeça pendurada para o lado, o cabelo cobrindo o rosto, os pés virados para trás. Ela me olhava, mesmo sem olhos. A boca se abriu, mas não saiu som. Só um cheiro horrível, de coisa morta, apodrecida. A mão dela se estendeu, lenta, e apontou para baixo da cama. Ela ainda está aqui. A voz veio de todos os cantos, e de canto nenhum. Mas, quem é você? Eu perguntei. Ela não respondeu. Só inclinou a cabeça. E sorriu. Um sorriso largo demais, que rasgava o rosto. Foi então que notei. A coisa não era minha irmã. Ela estava usando o corpo da Alice como um disfarce. Como uma roupa. Mas por dentro, não era humano. O chão cedeu. Um buraco se abriu bem no centro do quarto. Negro. Profundo.
E o som dos sussurros aumentou. Ela está esperando, disse a voz, agora dentro da minha cabeça. A coisa começou a se arrastar na minha direção. Rápido. Os ossos estalando a cada movimento. Como se não soubesse andar direito. Corri. Mas a porta estava trancada. Mesmo eu não tendo trancado. Ela se aproximava. Mais rápido. Então fiz a única coisa que pude. Saltei. Para dentro do buraco. O mundo virou de cabeça para baixo. Literalmente. Caí em um lugar que não parecia real. Tudo era preto, mas eu conseguia ver. Não com os olhos. Com a pele. Com o medo. Estava num corredor sem fim. E ao redor, vozes. Gritando. Chorando. Chamando por alguém. Luca. Alice. Não me deixa. Comecei a andar. Devagar. E então vi. As portas. 112 portas. De madeira. Com símbolos gravados. Olhos. Bocas. Mãos. Algumas batiam sozinhas. Outras sangravam. Mas uma me chamou a atenção. A de número 3h12. Sim. Era o número. O horário. A marca. A maçaneta estava fria. Fria como gelo. Abri. E vi. Era o quarto da Alice. Igualzinho. Mas, invertido. Como se tudo tivesse sido espelhado. E apodrecido. No canto, uma cama. E debaixo dela, alguém. Aproximei-me. Ajoelhei. E levantei a colcha. Era ela. Alice. Com os olhos abertos. E lágrimas secas nas bochechas. Mas ela estava viva. Luca. Ela sussurrou. Sou eu. Respondi, puxando ela para fora. A gente vai sair daqui. Mas, ela não se mexia. Ela me pegou, por dentro. Como assim? Ela me usa, como chave. Ela entra por mim. Ela entra, em você também. E então, eu vi. O reflexo. No espelho sujo do canto. Atrás de mim. Ela. A coisa. Com minha pele. Com meu rosto. Me imitando. Mas com os olhos, todos errados. Negros. Sem alma. Agora você me deixou entrar, Luca. Ela sorriu. E o chão começou a subir. Sim. Como se o quarto estivesse sendo engolido. Segurei Alice. E corri. Corredor afora. As portas batiam. As vozes gritavam. E ela. A coisa. Nos seguia. Gritando. Luca. Um grito que rachava o ar. Que partia o chão. Que me rasgava por dentro. Vi uma luz no fim do corredor. Corri. Mais rápido do que jamais corri na vida. E pulei. Acordei no meu quarto. Sozinho. Suado. Com a faca na mão. Era dia. Minha mãe entrou, perguntando se eu estava bem. Eu só disse uma coisa. Cadê a Alice? Ela parou. Empalideceu. Luca. Mas antes que ela terminasse, a voz veio, lá debaixo da cama. Me achou de novo. No instante em que a respiração cessou, um silêncio esmagador caiu sobre o quarto. Era um silêncio denso, vivo, como se o próprio ar estivesse esperando algo. A lâmpada tremeluzia, morrendo aos poucos, cuspindo flashes intermitentes que deformavam a realidade. E então, no reflexo da janela, eu vi ela, em pé atrás de mim. Mas quando virei, nada. Você está brincando comigo. Minha voz quebrou no final, engolida por algo maior que eu. O quarto parecia respirar. O piso estalava com um ritmo quase orgânico, como batimentos. E no canto mais escuro, onde nem a lâmpada ousava alcançar, ela rastejava. Devagar, como se estivesse saboreando cada centímetro até mim. Meus pés não respondiam. Minhas pernas, entorpecidas. Aquela coisa, aquela versão distorcida da minha irmã, sorria com a cabeça inclinada, os olhos fixos em mim como se soubesse de algo que eu não sabia. Por que você continua fingindo que eu fui embora? Era a voz dela, mas não era. Tinha o mesmo tom, a mesma doçura, mas carregada com algo podre. Como fruta passada. Você me deixou aqui, com ele. O quarto girou. Eu me segurei na beirada da cama, sentindo o frio se infiltrar pela minha espinha. Ela avançava, mas os passos não tocavam o chão. Flutuava.
como se o mundo real recusasse sustentá-la. Tentei gritar, mas minha garganta parecia costurada por dentro. Meus olhos lacrimejavam, não só de medo, mas de raiva. O que você é? Ela se curvou. Chegou tão perto que seu rosto tomou todo o meu campo de visão. Seus olhos eram negros, não como tinta, como ausência de tudo. E, mesmo assim, eles me olhavam com algo humano, quase magoado. Eu sou o que sobrou do que você deixou para trás. A frase reverberou dentro de mim como um eco que não se apagava. Você deveria ter me salvado, mas escolheu fugir. O baque emocional foi tão grande que senti meu estômago revirar. A memória voltou como um soco. A noite do incêndio. Mamãe gritando. Papai arrombando portas. E minha irmã, presa no quarto. Eu, correndo. Deixando ela. E agora, aquilo debaixo da cama não era uma invenção. Era um fragmento da culpa. Uma sombra moldada pela minha covardia. E agora ela queria justiça. Ou vingança. Ele ainda está aqui, ela sussurrou. E está com fome. Foi então que ouvi um som diferente. Não humano. Algo rastejando pelas paredes. Não com garras, mas com intenção. O papel de parede enrugou, como se respirasse. E de um buraco na madeira, algo começou a emergir. Negro. Molhado. Impossível. Uma mão. Ou o que restava de uma. Com dedos longos demais. Articulações tortas. Garras no lugar de unhas. Ele me mantém viva, porque eu sou a isca. Aquilo não era mais um conto de fadas distorcido. Era um pesadelo arquitetado com cada uma das minhas decisões erradas. Me levantei de um pulo, quase caindo. Tentei correr, mas a porta sumiu. A parede onde ela estava agora era lisa, coberta de símbolos que brilhavam num tom doentio de vermelho queimado. Símbolos que pulsavam, como veias. Não há saída. Ela sussurrou, aparecendo do outro lado do quarto. Agora, multiplicada. 2, 3, 4 versões dela, idênticas, mas com sorrisos cada vez mais largos e vazios. Elas sussurravam entre si, como se comentassem minha dor. Acha que fugir te livra da culpa? Acha que pode enterrar o passado e ele não volta cavando? Você me deixou gritar até o fogo me calar. E agora, eu grito dentro de você. Cobri os ouvidos, mas os gritos vinham de dentro. Meus olhos ardiam. O quarto se desfazia em pedaços, como um quebra-cabeça queimando vivo. O teto se abriu num vazio preto. E eu fui sugado. Caí. Não por metros. Por memórias. Revivi cada erro. Cada momento em que escolhi o silêncio. Cada vez que fechei os olhos para não ver a verdade. E então, acordei. Na cama. O mesmo quarto. Silêncio. Luz fraca. Olhei pro lado. Nada. Sentei, arfando. Mas quando fui colocar os pés no chão. Oi, maninho. A voz sussurrou debaixo da cama. Congelado. O lençol tremia levemente. Como se algo respirasse por baixo dele. Fiquei paralisado. Entre o terror e a paralisia do déjà vu. Ela ainda estava lá. A mesma voz. A mesma presença. Mas algo pior. Uma risada. Fraca. Lenta. Que foi crescendo. Como se algo muito maior que ela estivesse rindo junto. E eu entendi. Ela não era só o reflexo da minha culpa. Ela era a porta. E eu estava sendo chamado. Eu não consegui me mover. A voz ainda ecoava, rastejando pelas frestas do quarto, escorregando pelas paredes, como se estivesse impregnada nelas. Oi, maninho. Era ela. De novo. Mas, algo diferente. Mais próximo. Mais real. Mais viva. Meus pés ainda pairavam acima do chão. Não queria tocar nele. Não depois do que ouvi. Mas o quarto não me deu escolha. A cama cedeu. Afundou num estalo seco. E meu corpo caiu. Fui engolido. Como se o chão tivesse me tragado inteiro. Mas não havia escuridão. Havia um outro quarto. Idêntico ao meu. Só que virado ao contrário. Como se tudo fosse um reflexo invertido. As paredes tinham espelhos trincados. E cada espelho mostrava versões de mim. Menores, mais jovens, mais medrosos. E no centro, ela, minha irmã.
ou aquilo que se fazia passar por ela. Sentada em uma cadeira de madeira velha, balançando-se lentamente, como se esperasse por mim há anos. Os olhos negros estavam ainda mais fundos. E havia outro par de olhos, dentro da sua boca. Sim, lá no fundo, eles piscavam, vivos. E a risada voltou, baixa, deformada, ecoando como se várias vozes falassem em uníssono. Demorou tanto para aceitar. Eu tentei falar, mas minha voz não saía. Ela levantou, estalou os ossos do pescoço com um movimento seco e artificial, e apontou para mim, atrás de mim. Me virei devagar. Havia uma porta, mas diferente de todas. Uma porta feita de carne. Sim, carne viva, latejante, sangrando pelas bordas. Só tem uma forma de acabar com isso. Ela disse, caminhando ao meu redor. Você quer me tirar daqui, certo? Libertar a culpa, parar os pesadelos. Eu assenti, quase chorando. Ela parou em frente à porta. Sorriu. E apontou. Então, entra. Toma meu lugar. A reviravolta atingiu com um estalo na alma. Aquilo não era sobre perdão. Era sobre substituição. Alguém precisava manter a porta viva. Alguém precisava alimentar aquilo do outro lado. Ela estava presa há anos. Não como punição, mas como selamento. E agora, queria sair. Não como irmã, como sombra liberta. Você fugiu uma vez. Agora, pode escolher, fugir de novo, e me deixar ir, ou ficar no meu lugar. Eu recuei. Mas o chão estalava como vidro sob os pés. Não havia para onde correr. Não havia volta. A risada aumentava atrás da porta. Algo se aproximava. E então, um grito. De dentro de mim. Mas não meu. Um grito infantil. Feminino. A verdadeira voz da minha irmã. Me ajuda, por favor. Fraca. Machucada. Real. Eu corri até a porta. Coloquei a mão nela. Quente. Pulsante. E ela abriu. Do outro lado. Não havia monstros. Havia um quarto queimado. Carbonizado. A cama, derretida. Os brinquedos, em cinzas. E no canto, ela, minha irmã, pequena, com os mesmos olhos de antes. Você voltou. Chorando, estendi a mão. Ela veio até mim. E quando seus dedos tocaram os meus, tudo tremeu. O quarto começou a desmoronar. Pedaços caíam. A pele da porta gritava. As vozes se misturavam num rugido. A sombra, a versão distorcida, gritou de ódio. Você não pode mudar o passado. Mas eu não queria mudar. Queria enfrentá-lo. Pela primeira vez, agarrei a mão da minha irmã. E pulei. Caímos. Juntos. Para fora daquele lugar. Acordei de novo. Na cama. Desta vez, de verdade. Com suor escorrendo, os lençóis embolados. Mas o quarto estava silencioso. Seguro. O sol nascia lá fora. Abri a porta do quarto. O corredor estava vazio. Fui até o quarto dela. Tranquei a respiração. Abri devagar. E lá estava. A cama feita. A boneca em cima do travesseiro. Como se nada tivesse acontecido. Mas, no espelho do canto, um rabisco novo. Feito à mão. Com a caligrafia infantil dela. 4 palavras, arranhadas com algo pontiagudo. Você me salvou agora. Sorri. Mas antes de sair, vi algo se mover. Debaixo da cama. De novo. Apenas um leve puxão no lençol. Apenas um sussurro. Agora, é sua vez. E a luz apagou.